Fala pessoal, William Mendes de volta aqui, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, nessa última edição aqui do dia, a gente vai falar um pouco sobre uma questão, uma dúvida bem cruel que paira na cabeça do torcedor vascaíno e principalmente na cabeça do nosso treinador Rafael Paiva. Coutinho e Payet podem jogar juntos? Eu vou trazer a visão do nosso canal aqui, a minha visão particular, sobre o que eu penso sobre isso, já que é uma dúvida aí que vai permear aí durante bastante tempo, ou pelo menos até o próximo jogo contra o Grêmio. Então vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Peço para você o de sempre, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você está chegando, está caindo de paraquedas por aqui. Tem vários vídeos, te convido a assistir, se gostar, seria bom que você fizesse parte aqui da nossa família, beleza? Tendo dito isso, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, voltei aqui com a câmera trocada agora, coloquei esse mini campinho do lado aí que eu peguei em qualquer lugar aí no X para poder ilustrar melhor para vocês aqui o que eu quero passar com relação à possível escalação de Felipe Coutinho e Dimitri Payet juntos no Vasco. Esse esquema aí é o esquema ideal que eu julgo ser o esquema para trabalhar com esses dois jogadores dentro de campo. É claro que na minha visão vai depender de jogo para jogo. Se a gente entrar num 4-4-2, o ideal seria entrar num 4-4-2 contra um adversário um pouco mais veloz, um adversário um pouco melhor do que o Vasco, ou um adversário superior ao Vasco da Gama, porque aí você vai conseguir, por exemplo, povoar esse meio de campo de jogadores e aí não terá tanta falha na marcação quando você está com 3 atacantes, porque quando a gente joga com 3 atacantes, a gente joga mais ou menos nesse esquema aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. E aí é um outro, essa aqui é a formação, a escalação ideal da Emanuele Ribeiro lá do GE, que é o 4-3-3. No 4-3-3 você pode ver o nosso quarteto aí defensivo, né, junto com o Léo, o Michael ali, que são os caras que mais deixam a desejar nessa zaga aí. Infelizmente, nossos dois laterais aí, que são bons laterais, que apoiam bem, mas o Lucas Piton defensivamente não é tão bom. Para que não fique exposto o Vasco da Gama com relação a jogar contra um adversário um pouco mais forte do que o Vasco, esse esquema aí para mim não seria o ideal, o do 4-3-3, sim o 4-4-2. O 4-3-3 você pode perceber aí que o Matheus Carvalho, o Hugo Moura e o Felipe Coutinho estão no meio de campo. A gente não pode contar com o Felipe Coutinho, por exemplo, na marcação. É um ponto fraco dele, sempre foi desde o início da carreira a marcação, porém ele vai ficar ali no meio de campo servindo de meia de ligação para acionar ali o Adson ou o David para fazer aquela tradicional jogada nossa que é os cruzamentos na área para o Verratti. Só que aí vai ficar somente o Hugo Moura e o Matheus Carvalho na contenção ali de volante. E aí que tá o problema, porque qualquer time mais rápido, mais veloz, com jogadores a nível melhor do que o nosso, e a gente pode ver isso no jogo contra o Atlético Mineiro, consegue passar aí do Hugo Moura ou do Matheus Carvalho, e se conseguir passar vai ter pela frente o Léo e o Maicon, que são dois zagueiros aí que não passam confiança alguma. E aí você vai ter um Felipe Coutinho podendo fazer o que ele sabe, mas você vai ter um time um pouco mais enfraquecido na marcação. Isso sem contar a utilização do Payet, porque nessa formação aí da Emanuele Ribeiro nem tem o Payet na formação. A minha formação ideal seria essa daqui que eu coloquei para vocês no começo, que é um 4-4-2. Aqui você consegue, por exemplo, jogar com o mesmo sistema defensivo, e aí você mantém o Matheus Carvalho e o Hugo Moura na volância ali, na contenção ali para poder marcar. E aí como você vai ter dois jogadores que não sabem marcar, mas tem muita inteligência e muita técnica, você, por exemplo, vai ter um Felipe Coutinho mais solto e um Payet ali, um Felipe Coutinho flutuando e um Dimitri Payet, por exemplo, ali mais à frente da área, dando passes, tentando criar alguma coisa diferente ali para acionar o David ou o Verratti na velocidade. Quebra um pouco essa jogadinha de lançamento na área que o Vasco tem pro Verratti, quebra, mas aí você surpreende. Então se você for jogar com um adversário um pouco mais forte, esse esquema aqui pode ser um esquema que surpreende e seja capaz de incluir o Payet e o Felipe Coutinho. Essa é a minha opinião com relação a isso. Dá para jogar junto? Dá para jogar junto. Precisamos que joguem junto? Precisamos que joguem juntos, mas não num 4-3-3, sim num 4-4-2.
4-4-2, que é um esquema muito melhor aí para poder encaixar esses jogadores. Veremos o que o Paiva vai fazer no jogo ali contra o Grêmio. Se ele vai, por exemplo, colocar os dois, se ele vai colocar um ou depois vai colocar o outro no jogo. Não sabemos o que o Paiva está planejando, mas sabemos que ele tem um plano. Então, temos que aguardar. Para mim, dá para jogar junto em determinadas circunstâncias, em determinados jogos, porém, só se for no esquema 4-4-2. E aí você pode me dizer aqui embaixo o que você acha. Felipe Coutinho e Dimitri Payet podem jogar juntos? Felipe Coutinho e Dimitri Payet não podem jogar juntos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Valeu, fui e até o próximo vídeo.